Boa tarde, meu nome é Ludmila Almeida e eu sou trabalhadora do GPEC. Estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo que nós fazemos de forma sequencial aqui através do canal do YouTube do GPEC. E hoje nós vamos dar continuidade, na verdade finalizar, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. Mas antes de começarmos a nossa leitura, as nossas reflexões, gostaria de convidar a todos vocês para que possamos fazer uma oração inicial. Então vamos nos colocar de uma forma confortável, numa posição tranquila, com a mente quieta, a respiração tranquila, deixando todos os problemas do dia a dia, da rotina, para um outro momento. Porque agora é hora de nos conectarmos com essa espiritualidade que nos cerca, que nos apoia, que nos orienta. E dessa forma, rogamos, amado Mestre Jesus, mais uma vez a sua permissão para estarmos aqui hoje reunidos, mesmo que virtualmente, em busca dos seus conhecimentos, das tuas lições. Que possamos hoje estar de mente aberta, de coração tranquilo, para receber esses ensinamentos que virão através das palavras do Evangelho. Que esse seja um momento de paz, de tranquilidade, que essa paz e essa tranquilidade possa também reverberar ao nosso redor com todos aqueles que se encontram nesse ambiente conosco e todos aqueles que cruzarem com os nossos caminhos nos próximos momentos da nossa vida. Que saiamos desse estudo com a alma renovada, a esperança revigorada e a fé fortalecida para um futuro melhor. Que assim seja. Então, meus amigos, como eu vinha dizendo, nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo 19, no último item desse capítulo, o capítulo intitulado A Fé Transporta Montanhas. E hoje nós vamos falar sobre a fé divina e a fé humana. Eu vou fazer a leitura e à medida que eu for lendo, que é um capítulo, um trecho pequeno, nós vamos fazer algumas reflexões. Tá? Esse é um trechinho pequeno, menos que uma página, mas tem grandes lições e grandes reflexões para serem feitas num conteúdo assim, diminuto apenas em tamanho, né? Mas grandioso em ensinamento. Então, a fé divina e a fé humana. Esse texto foi dado por um espírito protetor em Paris, em 1863. E ele começa fazendo uma definição muito interessante de fé, que é: a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Então, esse primeiro parágrafo, ele já traz algumas coisas muito importantes sobre a fé. Primeira definição de que a fé é um sentimento inato, ou seja, ele está em nós, independente do que a gente acredite, é um sentimento que vem dentro de nós. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar a nossa fé, ou nós enxergamos, mas não aceitamos a nossa fé. Por diversos motivos, né? Por orgulho, por vaidade, por não ter a capacidade ainda intelectual de compreender os processos e acreditar nesse futuro melhor. Mas a fé está dentro de cada um de nós e ela precisa ser trabalhada. É o que ele diz aqui nesse parágrafo, com o fazer eclodir e crescer, né? Então, essa vontade ativa, que é a fé, precisa ser trabalhada, potencializada, vivificada dentro de cada um de nós. E aí nós seguimos para o segundo parágrafo, em que ele nos conta: até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou, por esses mesmos milagres, o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer, e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora,
Que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Então, o que ele nos traz aqui nesse segundo parágrafo é que a fé tem sido vista, estava sendo vista até aquele momento, pelo menos, como sob um aspecto puramente religioso. Então, as religiões colocavam seus dogmas, os seus conhecimentos, muitas vezes de forma impositiva, sem uma explicação, sem uma racionalização desse conhecimento. E era, assim, de uma certa forma, imposto que se acreditasse nisso, por motivos puramente religiosos. Mas o Espiritismo vem para nos aclarar o que é essa fé. Então, essa fé que ele define muito bem aqui nesse parágrafo como a vontade de querer, né? Essa certeza de que o homem tem, de que aquilo que se quer será cumprido. Ela tem bases racionais, ela tem bases que estão sendo progressivamente explicadas, tanto no momento presente, quanto nos momentos futuros, serão ainda mais aclaradas, ainda mais conhecidas de todos da humanidade. Então, ele cita aqui o Cristo como o exemplo de que trouxe a fé como base dos seus conhecimentos, mas o Cristo não foi o único a utilizar a fé naqueles tempos, dos ensinamentos cristãos. Os seus apóstolos, seus discípulos que o seguiam também eram capazes de fazer feitos ditos milagrosos através da sua fé, da sua vontade de querer. Então, essa certeza potencializada, essa vontade firme, esse propósito em determinada situação, em determinado motivo, principalmente sendo esse um motivo baseado no bem, baseado nas leis divinas, leva a uma maior possibilidade da evolução, da realização desse feito que se almeja. Então, os próprios apóstolos, e não só eles, mas assim, aqui foi citado como exemplo que os próprios apóstolos conseguiam realizar esses milagres, entre aspas, que na verdade não são milagres, porque são processos naturais que cumprem as leis divinas, não vão de encontro às leis divinas, mas cumprem as leis divinas. Nós aqui ainda na nossa pequenez, no nosso ainda pouco adiantamento, não conseguimos compreender completamente, mas o Espiritismo vem trazendo isso, a ciência vem explicando muitos desses ditos milagres. E assim, cada dia mais, isso vai se aclarar, fortalecendo a nossa fé raciocinada, a nossa fé pelo entendimento, a nossa fé não só pela obrigação de acreditar, mas pela certeza de que é plausível e compreensível este futuro que nos é reservado. E esse parágrafo nos faz pensar muito sobre as potencialidades humanas, que nós aqui, ainda pequeninos, ainda imperfeitos, temos potencialidades muito importantes e precisamos nos tomar o leme dessas potencialidades, nos tornar seres humanos ativos dessas potencialidades, para que possamos assim transformar de forma ainda mais positiva a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, esse homem fortalecido na sua fé, ele é uma usina de potencialidades para o bem, para o amor, para a caridade, para a fraternidade. E aí nós vamos seguir para o terceiro parágrafo, em que ele fala: a fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. Quer dizer, ele divide aqui a fé em humana ou divina de acordo com a motivação dessa fé. Eu não vou ler esse parágrafo todo, mas em suma o que ele traz para a gente é que a fé pode ser humana e pode ser divina, e pode ser humana e divina também. Mas o que ele define aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é que o que caracteriza uma fé como humana é a sua motivação. Então, se o homem tem fé, deseja, ele tem a força do querer para que um determinado empreendimento na sua vida humana se torne efetivo, tenha um determinado resultado, ou seja, que ele tenha sucesso em determinada situação, isso é o que é caracterizado como a fé humana. Mas, ao mesmo tempo, se o homem
usa essa força, essa potencialidade que já vem, como ele diz aqui, inata, né, no seu ser, para desejar fortemente, querer e ter a certeza da realização de empreendimentos, entre aspas, né, de feitos no sentido da sua elevação, da sua progressão, da sua evolução e da evolução da comunidade que está ao seu redor. Isso é a fé divina. Então, é a fé para propósitos divinos, né? A gente pode dizer assim, fé para propósitos humanos e fé para propósitos divinos. E essa fé para propósitos divinos é que impulsiona a nossa construção do nosso ser, né? O quanto a gente consegue construir as nossas qualidades, a nossa caridade, a nossa benevolência, a nossa indulgência, né? Tudo isso é construído através da fé, porque a gente tem certeza de que resultados promissores virão, né? De acordo com as leis divinas, de acordo com a vontade do nosso Pai. Então, essa é a fé divina que nos impulsiona, né? E aí ele segue para o próximo parágrafo falando um pouco do magnetismo, né? E ele diz que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres, né? Então, na época de Kardec, estava muito em voga o estudo e a prática, né, do magnetismo, que ainda é estudado hoje em dia, mas naquela época chamava muita atenção. E esse magnetismo é exatamente a manipulação dos fluidos, né? Os fluidos que nós sabemos que existem, além daqueles que são palpáveis, tangíveis, observáveis, esses fluidos que movem o universo, que fazem parte, que constroem o universo, esses fluidos que são capazes de modificar as estruturas, né? Modificar os pensamentos, modificar as situações de saúde, por exemplo, situações psíquicas. Então, essa manipulação de fluidos, feita aqui neste caso através do magnetismo, ela é uma das maiores provas do poder da fé, porque sem acreditar verdadeiramente nos resultados dessa manipulação, algo que não é tangível, não é palpável, o resultado muito poucas vezes era observado. Então, é necessário que se tenha fé, que se tenha vontade e que se queira, né, e que tenha essa vontade de querer, como ele cita aqui, para que o resultado do magnetismo e dos ditos milagres, entre aspas, possam acontecer. Então, é a nossa força de vontade potencializada pela nossa fé, né? E aí, por fim, a gente vem para o último parágrafo em que ele fecha, ele conclui, né, fazendo um resumo dizendo que, eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem de si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, o que é o nosso destino, né? O que é o nosso destino, senão a perfeição? Nós somos seres perfectíveis, né? E esse encaminhamento para a perfeição, ele pode ser de forma mais lenta, ele pode ser de forma mais acelerada, mas se ele for reforçado pela nossa vontade firme e viva, nossa certeza, nosso raciocínio, nossa percepção racional de que vamos, de uma forma ou de outra, chegar a esse resultado, ou seja, chegar a um momento em que seremos celestes, habitando mundos melhores, contribuindo de uma forma muito mais poderosa para o equilíbrio e a organização desse nosso universo em que habitamos. Se a gente tem essas potencialidades ainda mais elevadas pela nossa fé, esse caminho se torna um caminho virtuoso, em que podemos até mesmo realizar prodígios, realizar milagres, né? Então, é como a gente viu nas outras lições, aquele que tem fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de mover uma montanha, né? Claro que isso é um sentido figurado, mas assim,
que a gente tenha consciência de que somos potências humanas, criadas por Deus, destinadas à perfeição, destinadas a uma integralidade, destinadas a uma situação melhor do que estamos hoje. E essa consciência vai reforçar a nossa fé. E essa fé vai gerar a nossa capacidade de produzir feitos de acordo com a vontade divina, através da caridade, através do amor, através da visão de que somos todos irmãos. É um texto relativamente curto, mas assim, teria muito mais para a gente ficar falando, discutindo, pensando, refletindo. Eu quis trazer alguns pontos em relação a essa questão, mas principalmente para que a gente possa verdadeiramente acreditar por que estamos aqui, para onde vamos, quais são as nossas potencialidades, que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa raciocinar e fortalecer a nossa fé, para que a nossa fé nos faça alçar voos ainda maiores. Então é isso, meus amigos. Vale a pena reler com calma depois, né? Refletir sobre cada ponto. Mas agora eu gostaria de convidar a todos para que possamos fazer uma oração de encerramento. Pai Celestial, estamos aqui mais uma vez, nos defrontando com novos ensinamentos, com verdades que transformam a nossa vida, que nos inspiram, que nos deixam com vontade de ser cada vez melhores. Ó Pai, abençoa esse momento, que possamos sempre ter vontade e ter disciplina para voltar às Tuas lições. Abençoa também a nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos, vizinhos, todos aqueles que estejam agora em nossos pensamentos, aqueles que estão passando por momentos difíceis, de privação material, desequilíbrios de saúde, desequilíbrios psíquicos, emocionais, aqueles que estão em situação de miséria, de violência. Abençoa, Pai, todos aqueles que estão nessa jornada conosco, irmãos nossos, imperfeitos, mas sempre voltados para Ti. Dessa forma, pedimos para que também essa semana seja uma semana de paz, uma semana tranquila, de crescimento e de amor. Que assim seja. Muito obrigada a todos que estiveram aqui e eu convido para que possamos na próxima semana dar continuidade ao nosso estudo, começando agora o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Até a próxima e uma boa semana.